a todas e a todos. Vamos iniciar a sessão do Conselho da Magistratura e consulto os colegas sobre a ata da sessão passada. Se não houver qualquer observação, está aprovada. Consulto, a princípio, os colegas sobre adiamento ou retirada de pauta de algum processo. Presidente, Pois não, Padre Vicente? o número 2 da pauta eu estou adiando para análise de uma questão processual. O número 2 da pauta, que é o processo administrativo. Vou achar a pauta aqui. Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, e está escrito o desembargador, aliás, o doutor Diogo Crossara, para fazer a sustentação oral. Esse processo está sendo adiado, o desembargador Vicente vai dar uma analisada, mas a cuidado necessária para ver se problema de competência. Bom, então vamos ao número 1 da pauta, é o recurso administrativo que tem como recorrente Joaquim Fleury Ramos Gilbert, e o recorrido é o presidente do tribunal. Oi? Tem outras Tem outro na sustentações frente? orais. O doutor Diogo também vai fazer a sustentação oral do processo 4 da página 2. Qual que é o primeiro aí, Sabrina, por favor, porque eu peguei agora aqui, não vi. Qual que é o Isso, o primeiro? processo 4 da página 2. É a primeira inscrição da sustentação oral, doutor Diogo. Tá certo. Processo 4 da página 2. Então, Isso. é o Colégio Registral Imobiliário de Goiás, o recorrente, recorrido Corregedor-Geral da Justiça, a relatoria do desembargador Vicente Lopes da Rocha Júnior. Então, esse é o primeiro processo para a sustentação oral. O doutor Diogo já está aí a postos. Vamos, então, passa a palavra ao desembargador Vicente. Boa tarde, doutor Diogo, demais advogados. Presidente, esse processo já teve o relatório publicado no PROAD, então, se Vossa Excelência permitir, o advogado pode ir diretamente à sustentação. Doutor Diogo, Vossa Excelência com a palavra para a sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o digno corregedor, os dignos membros desse Conselho da Magistratura, em especial o digno relator desse feito, o desembargador Vicente, a Sabrina, os demais colegas advogados. O Colégio Registral Imobiliário, ele entrou com um pedido junto à Corregedoria, pleiteando a alteração do artigo 196 do Código de Normas e Procedimentos por Extrajudicial, que disciplina sobre a necessidade de manutenção nas serventias extrajudiciais de tabelas de emolumento em alfabeto Braille ou em arquivo sonoro. Essa é a norma. Então, a norma prevê que é obrigatório a todos os cartórios manter lá junto à serventia a tabela de emolumentos em alfabeto Braille ou arquivo sonoro. O que foi o pedido que fora apresentado? E, inclusive, fora sugerido pelo juiz auxiliar da Corregedoria, na época, o doutor Ricardo Silveira Dourado, que fosse possibilitada essa alteração, que não fora acatada no parecer final do digno corregedor. E o que é a situação? Essa manutenção, isso é uma coisa do dia a dia lá da operação junto às serventias, essa manutenção, principalmente nos cartórios pequenos, ela não tem resolvido o problema. Por quê? Chega lá, você tem a tabela em braille ou o arquivo sonoro. Só que o valor dos emolumentos a serem pagos, ele, na maioria das vezes, aliás, na totalidade das vezes, ele é diferente daquele que está na tabela. Por quê? Porque, além daquilo que está na tabela, você tem tributo, você tem os selos, você tem o fundo. E isso, no dia a dia, tem gerado uma confusão maior do que o esclarecimento. Imagina a situação, chega uma pessoa portadora de uma necessidade visual, ela vai verificar aquilo que está na tabela, só que quando ela for pagar, aquilo não é o valor que vai estar lá. Porque o que está na tabela, que é alterada constantemente, não é o valor final daquilo que ela vai custear.
Por isso, tentando melhorar essa situação, é que o COR entrou com um pedido para que fosse obrigatório às serventias disponibilizar uma pessoa que pudesse se relacionar com esse consumidor, com esse cliente, com esse cidadão, de forma treinada e organizada para fazer esse atendimento. E não simplesmente ter ali essa tabela de emolumentos. Então, qual a sugestão de alteração na redação do artigo 196? É que passasse a ser opcional a apresentação desta tabela e do arquivo em áudio, mas que devesse o notário garantir às pessoas com deficiência um tratamento personalizado e humanizado por meio de funcionários especificamente capacitados para desempenhar essa função. Quando, da análise disso pela assessoria correcional, pelo juiz auxiliar da corregedoria, foi opinado da seguinte forma: surgirem acréscimos, seja promovida a alteração do Código de Normas e Procedimentos de foro extrajudicial dessa corregedoria, a fim de incluir, junto ao artigo 196, a possibilidade de utilização de outras formas, meios e formatos tão eficazes quanto ao previsto nesse dispositivo, de acessibilidade e atendimento prioritário à pessoa com deficiência, com a consequente edição de minuta de provimento pela Diretoria de Correição e Serviço e a reinclusão do feito em pauta na próxima reunião da Comissão de Legislação e Controle de Atos Normativos, a CAN. Quando da decisão final da Corregedoria, isso não foi analisado, essa parte final da peça opinativa do Dr. Ricardo. E nós, então, interpusemos esse recurso para que esse conselho analise a questão, porque no dia a dia isso não está resolvendo o problema do cidadão. Na decisão recorrida, é citado, me permita, o artigo 9º da Convenção de Nova York, o decreto 6949. Só que esse decreto, ele fala sobre a instituição de estruturas físicas, de colocar aquelas condições de acessibilidade, de acesso, e não propriamente, ele fala de dotar os edifícios ou instalações com essa sinalização em braille, e não propriamente do caso concreto, que é a questão da tabela, que principalmente hoje, para os cartórios pequenos, ele está onerando, porque sempre tem que se trocar essa questão da tabela em braille ou o arquivo em áudio, e não tem se resolvido de forma definitiva um problema. Então, buscando contribuir, buscando efetivamente assessorar e buscar melhorar o serviço, é que se apresenta esse pleito agora, nessa via recursal, pedindo para que seja acatado o pedido e revisto o artigo 196 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. É esse o pedido, senhor presidente. Retorno a palavra do Valor Vicente. Doutor Diogo, eu vou permanecer com vista diante dos argumentos de Vossa Excelência para avaliar esse ponto trazido aí da tribuna. Obrigado. Desembargador Vicente. Pois não, doutor. Senhor presidente, deixa eu tentar, primeiro boa tarde a todos, né, ao senhor presidente, aos eminentes pares, deixa eu tentar apenas dar uma pequena contribuição com a minha experiência de 1 ano e meio na corregedoria. Nós tivemos, eu me lembro de pelo menos 2 questões que estavam, 2 recursos que estavam no Conselho Superior da Magistratura e que foram convertidos em diligências, esses processos foram convertidos em diligências, remetidos novamente para a corregedoria para se pronunciar. Naquele caso é porque houve uma alteração, tinha acabado de acontecer uma alteração da direção da composição da corregedoria, tinha mudado o corregedor. E os 2 casos foram resolvidos, a corregedoria deu uma decisão que resultou o recurso prejudicado no Conselho Superior da Magistratura, nos 2 casos. E nesse caso, pelo que o doutor Diogo acabou de dizer, houve uma ausência de pronunciamento da corregedoria a respeito desse tema específico que o juiz auxiliar falou, ele se pronunciou. Talvez seria útil a conversão também, né? Me permite uma parte, doutor? Claro, claro. Na verdade, houve uma possível omissão, mas ela foi sanada após os embargos.
eles embargaram. Ah, bom. Nós Bom, apresentamos embargos, doutor Sérgio. não. É porque o senhor, doutor Diogo, falou que não foi analisado. Eu pensei que tivesse a decisão que teria chegado ao Conselho seria essa, sem analisar o ponto do recurso, né? Foi só uma tentativa de contribuir. Me desculpe, mas foi Então, só isso, com esse objetivo. Agradeço. Vista ao relator, processo suspenso, julgamento suspenso. Sabrina, olha para mim, por favor, aí, qual que é o segundo da sustentação oral, o número, por favor. Presidente, agora é o processo 3 da página 1. Presidente, esse processo é em segredo de justiça, tá? Isso. Palmeira? Não será Tá. transmitido o próximo. Então, não
Vamos ao próximo, que é o número... Eu peguei agora aqui o número Presidente, 4. Oi. isso, presidente, a parte, o recorrente, Joaquim Fleury, ele tinha feito o pedido de sustentação oral, mas ele não entrou na sessão, desde o início ele não entrou na sessão. Então, não temos mais Então, sustentação oral. Vamos proceder ao julgamento, então, sem a participação, porque não está presente na sala de julgamentos. Isso. A relatoria é do desembargador Altamiro Garcia Filho, recorrente Joaquim Fleury Ramos Gilbert, e o recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. A palavra está com Vossa Excelência, desembargador Altamiro. Obrigado, senhor presidente. Esse é um caso de um galho de árvore no estacionamento do tribunal que caiu no capô do veículo do senhor Joaquim Fleury. Ele entrou com um pedido administrativo para ser ressarcido e, inicialmente, houve um parecer favorável da administração, né, que houve a responsabilidade do Estado, mas depois houve um parecer e o diretor-geral opinou pelo não pagamento, entendendo que não havia responsabilidade da administração. E ele interpôs recurso contra essa decisão, e eu estou acolhendo, conhecendo o recurso e acolhendo, porque o que tinha ali, que foi motivo para o diretor-geral não acolher, é que foi indagado se fazia a poda das árvores, e foi dito que sim. Mas a poda que é feita é das árvores de pequeno porte, e não das árvores de grande porte. E também o galho que caiu era um galho seco, não era um galho verde que caiu. Então, significa que esse galho estava já apodrecido e o tribunal deveria ter podado. Então, eu entendo que houve a culpa aqui da administração, nesse caso específico. Raramente isso acontece, mas nesse caso eu entendi que houve essa responsabilidade. Então, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento para o fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pedido inicial para que seja reparados os danos materiais do veículo do recorrente no importe de R$ 3.785,50. É o meu voto, senhor presidente. Você um carro, né, teve o voto, um carro danificado, né, R$ 3.700, né? Eu consulto em bloco se há alguma objeção, alguma divergência. Então, recurso conhecido e provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem mais algum, Sabrina? Eu peguei já no meio. Tem sim, presidente. O processo 5, recurso administrativo 5, da recorrente 5. Regina Luiza. Ela está Regina na Luiza. sala de sessão. Isso. Está Regina Luiza Gomes Marques, não é isso? Isso. Recorrida ao presidente do tribunal também, e a relatoria é também do desembargador Altamiro, não é isso? Isso. Passa a palavra para Vossa Excelência, desembargador Altamiro. Obrigado, senhor presidente. Estou correndo um pouco, porque nós temos sessão de posse. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Esse caso, senhor presidente, demais votantes, demais desembargadores, é um pedido de isenção de imposto de renda feita pela senhora Regina Luiza Gomes Marques. O presidente indeferiu e ela recorreu sob o argumento de que ela tem já no INSS um deferimento desse, e na aposentadoria aqui do tribunal, não. O que acontece? Por que eu estou mantendo a decisão do presidente? Ela foi deferido o pedido dela feito em outro órgão. Aqui houve indeferimento, tendo como fundamento o parecer da junta médica, como mencionado no despacho de indeferimento. Não houve neste processo a comprovação da doença por exame específico acerca da patologia. Aqui eu pego a parte conclusiva da perícia realizada pelo tribunal, diz o seguinte:
em que pese o histórico da paciente, o relatório do médico assistente, citando tratamento cirúrgico prévio de neoplasia maligna de pele, do tipo carcinoma basoocular, não foram acostados ao processo, tampouco apresentados no presente exame médico pericial, laudo de exame histopatológico, firmado por médico patologista que nos permitam o reconhecimento inequívoco do diagnóstico da referida doença. Diante do exposto, em face da imprescindibilidade do diagnóstico anatomopatológico, somos de parecer contrário à isenção de sua contribuição de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. Então, como não há essa prova e o fato de eventual deferimento no INSS não vincular ao tribunal, eu estou conhecendo o recurso, mas mantendo a decisão do presidente. É o meu voto. Bador Altair. Mesmo voto, senhor presidente. Bador Leandro Crispim. Qual voto, senhor presidente? Eu também acompanho. Badora Carmenci. Também acompanho. Bador Sérgio Mendonça. Eu só fiquei com uma pequena dúvida. O ilustre relator fez referência a um deferimento dessa isenção em outro órgão. E eu só queria saber exatamente para verificar se não haveria incompatibilidade ou um contra-choque entre essas duas decisões, porque aqui o fundamento seria a ausência de laudo complementar. É isso, doutor Altamiro? Sim. E esse deferimento em outro órgão não tem relação com isso? Ela só juntou esse deferimento lá, mas não juntou o documento que a junta médica exigia. Então, a meu ver, houve um equívoco no deferimento lá e o acerto no indeferimento aqui. Não haveria, então, a princípio, nenhuma vinculação entre um caso e outro, né? São autônomos. São casos. Sim, a decisão do INSS não vincula a decisão do tribunal, porque não há prova aqui. Tá. Eu vou acompanhar o voto do relator. Badora Lília Mônica. Também acompanho, presidente. Bador Vicente Lopes. Mesmo voto, presidente. Então, desprovida a unanimidade nos termos do voto do relator. Encerramos a pauta, Sabina? Encerramos, presidente. Então, muito obrigado a todos. Até daqui mais a pouco, né? Estaremos lá na posse dos dois desembargadores. Um abraço a todos. Até mais tarde. Abraço. Obrigada. Até mais.